Felipe Soares. Com essa foto aí rindo, quando a gente estiver falando sério, a foto dele vai ficar sempre sorrindo. Aí vai parecer que ele tá... Podia ligar aí a câmera, né? Pra não ficar essa foto sorrindo aí direto aí. Ó, vê a foto dele. Vou colocar uma Isso vai falando... É bom se eu contar... É bom se eu contar uma piada, pelo menos a foto dele vai estar rindo. Amém. Vamos louvar nessa noite, amém. Maravilhoso estar com vocês hoje aqui. Hoje, meu aniversário, 36 anos. Olha. É surpresa hoje. É interessante. Tô assustado hoje. É interessante que quando vai chegando essa idade assim, a gente meio que esquece quantos anos. É só eu ou alguém também assim? Acontece. Vou fazer quantos anos mesmo? Tu tem essa idade mesmo. Quantos anos? 36. Né? Já não vai registrando tanto, né? Quantos anos a gente tem. Quase ninguém pergunta, né? Quantos anos você tem? Quando a gente é pequeno, ou tá naquela idade assim de... Aquela idade infantil, né? Todo mundo pergunta quantos anos você tem. Você vai lá e diz, né? Aí, nem lembro qual foi a última vez que alguém perguntou quantos anos eu tinha para eu dizer que tinha 35. Aí eu esqueço. Não pergunta para outra pessoa não ficar constrangido. E ano que vem, ninguém pergunta. Tô completando quanto mesmo? 36. Aí no outro ano é 36. O cara não sai daí. Rapaz, eu me lembro que eu completei 36. Eu tenho 36, Amém. Vamos louvar nessa noite. Vamos. Uma que todo mundo conhece. Vamos começar nos alegrando em louvor nessa noite ao Senhor. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não.
a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém? Aleluia! Foi cantada também essa canção, que Jesus é o centro de tudo que há, centro de nossa vida, amém? Essa canção, eu gosto muito de louvar ela, porque revela o sentido de nós como filhos de Deus, como adoradores, que somos chamados para entronizar Jesus em nossas vidas, né? Não apenas através de palavras, não apenas através de canções, mas principalmente com o nosso viver. Que o nosso viver seja para glorificar o Senhor, que em nosso coração manifeste a presença e a essência de Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos louvar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus, tu és o centro do meu ser. Jesus, tu és o centro do meu ser. Jesus é o centro do meu ser, claro. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá. Como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se
se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Mais uma vez declaremos: nada mais importa. Nada mais importa. Nada se compara a ti. É só chover aqui. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Oh, Pai, queremos te louvar nessa noite, queremos engrandecer o teu santo nome, Deus. Queremos dizer que tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar, em cada lar aqui representado, Pai, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, com cura, com salvação, Senhor, com provisão, Deus, que em nome santo de Jesus, cada lar representado aqui, Deus, venha sentir a tua presença nessa noite, Pai. Obrigada por tudo, Deus, queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Abençoa agora a vida de Liceu, que vai estar trazendo a palavra, que no nome santo de Jesus, que o Senhor possa estar falando, Deus, aos nossos corações agora essa noite. Queremos também aproveitar a oportunidade e te agradecer por mais um ano da vida de Liceu, que o Senhor possa estar abençoando ele, que cada dia mais ele seja um instrumento teu, Senhor, aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Caiu uma chuva aqui, bem na hora que eu estava louvando, a água começou a cair aqui atrás. Ainda bem que foi já no finalzinho. Olha, graça e paz, o nosso estudo de hoje é debaixo da bênção. Essa palavra, esse estudo de hoje é tremendo, né? Nós vamos entender o significado dessa palavra bênção. E talvez, se você que já conhecia, né, sabia da importância da bênção, talvez hoje você vai ter uma expectativa, uma perspectiva diferente referente a essa palavra e o significado dela, principalmente sobre aqueles que estão te cobrindo, né, em alguma liderança ou até mesmo na paternidade, em qualquer área, né? Alguém que está acima, assim, superior a você. A gente vai entender a bênção dessa pessoa que está superior a gente. No superior não diz no sentido de ser melhor, mas no sentido de, você está entendendo, no sentido de estar liderando você, né? De alguma forma, pode ser até numa empresa, né? O meu patrão, qualquer coisa desse nível, de estar responsável, trazer essa palavra nesse sentido. Amém? Amém. Bênção é uma palavra de aprovação e cheia de virtudes que é dada na direção de alguém. Amém? Então, começamos esse estudo debaixo da bênção, trazendo essa palavra bênção como uma palavra de aprovação. Aprovação e cheias de virtude. Ou seja, tem poder na bênção, tem poder quando eu recebo a bênção de alguém, né? E é dada na direção de alguém. Estar debaixo da bênção é uma virtude alcançada. A bênção é um presente que se oferece, que tem um alcance imaginável e seguro. Na verdade, esse estudo vai trazer isso. Quando se fala sobre a bênção, né? Uma palavra muito comum, que bênção, né? E às vezes a gente acaba até utilizando essa palavra de uma forma com coisas que não é bênção. Já percebeu? Então, devemos até tomar cuidado, né? Uma vez eu vi um artigo, estava lendo um artigo de um pastor que ele disse, cuidado, às vezes você desmerece a palavra bênção e você aplica bênção num negócio que não é bênção. Entendeu? Por exemplo, alguma coisa está dando um problema e você diz, isso é uma bênção, mas não é. Você está usando como ironia.
Então, se não é bênção, meu irmão, não chame de bênção. Concorda comigo ou não? Verdade. Né? Então, às vezes você está com uma pessoa que está, ou algo que está lhe dando trabalho, e a gente para não dizer outra coisa, né? A gente diz, isso aí é uma bênção, mas não é com a ironia, porque você sabe que não está lhe abençoando, é uma coisa que está lhe dando trabalho, e aí você está usando uma palavra que é divina, que é uma palavra para trazer bênção, bênção é uma palavra que é para trazer bênção, e você acaba usando em algo que não é para trazer. Eu sei que, na verdade, a gente usa às vezes com o intuito assim, é de profetizar. Amém? Mas se é para profetizar, então profetize com seriedade. Não vai declarar uma palavra, algo que está trazendo ali problema para a sua vida, algo que está trazendo, como é que se diz? Só trabalho, e você chamando de bênção, e ao mesmo tempo não está tratando com seriedade para que aquilo se torne realmente uma bênção. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Porque quando a gente fala de bênção, a gente está falando nesse sentido de algo que nos agrada, né? O meu filho é uma bênção. Está falando que sentido? Ele é uma bênção mesmo na sua vida? Ou a gente usa essa palavra às vezes quando ele está dando trabalho? Pense numa bênção, pense numa bênção e bota a mão na cabeça. Ou seja, não está sendo uma bênção. Amém? Não está sendo. Pronto. A gente, às vezes a internet aqui deixa a gente na mão e usa esse termo. Essa internet é uma bênção. Não é não, meu irmão. Tá deixando a gente na mão aqui, às vezes. A gente fica aqui sem internet, sem conseguir dar aula e aquela agonia feita na última célula mesmo. E a gente diz, essa internet é uma bênção. Não está sendo, né? Então, esse costume. E aí, qual é o problema da gente usar dessa forma? É que a gente desvaloriza a palavra bênção. Entendeu? Eu sei que o sentido é assim, para não dizer outra coisa, né? A gente usa com ironia. Mas aí a gente desmerece essa palavra bênção. E aí quando alguém chega para você e diz, você é uma bênção na minha vida, você não considera isso tão bom? Né? O que a pessoa quer dizer quando diz eu sou uma bênção na vida dele? Aí se torna uma palavra qualquer. Então, esse estudo de hoje é para trazer a seriedade do que é a bênção. Tem um alcance imaginável e seguro, como diz esse estudo, né? A bênção é um presente. A bênção é um presente que se oferece. Meu irmão, eu quero que você entenda que se uma pessoa não tiver nenhuma coisa material para lhe dar, mas se ele oferece a bênção, e principalmente de quem está vindo essa bênção, é melhor do que qualquer presente material que você poderia ganhar. Amém? Amém. No dia do meu aniversário, eu quero que você derrame bênção, que você me abençoe. Amém? Que vocês orem por mim e digam, Senhor, abençoa Disseu. Eu quero isso, porque eu sei o quanto de presente isso significa. Amém? O fato de vocês estarem aqui hoje nessa célula para receber esse estudo. Oh, que bênção está sendo na minha vida. Oh, que bênção. A Ramone hoje de manhã, quando a gente acordou, né, e estava ali, eu estava trabalhando, ela fez, amor, vai fazer o que hoje à noite no teu aniversário? Ou seja, hoje tem a célula. Ela disse, eita, é mesmo, tem a célula. E é bênção, estou usando a palavra correta no momento certo, é bênção estar com vocês nessa noite para ter esse estudo de célula para falar sobre estar debaixo da bênção. Amém? Amém. Que dia abençoado. Então, abençoar no hebraico é barak. E o sentido hebraico desta palavra, preste atenção aí, tá? O sentido hebraico desta palavra é muito rico. Vamos ver aqui o que significa. Ó, deixa eu descer aqui, para poder visualizar melhor. É conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, frutificação e sucesso. Olha para isso. O sentido da palavra bênção no hebraico, que é o barak, conceder poder
para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, frutificação e sucesso. Olha o poder que você recebe quando alguém direciona uma bênção sobre a sua vida. Quando você está debaixo de uma bênção. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Vamos abrir em Provérbios. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor. Repete aí, Felipe. O áudio está. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Olha aí. A bênção do Senhor enriquece. Então, meu irmão, a bênção que vem sobre a sua vida, sabe, aquela bênção que diz que o Senhor te abençoe. Quem vai estar, olha, quando a pessoa direciona uma bênção para a sua vida, e ela usa o nome de Deus, ela usa o nome de Jesus sobre a tua vida, é as bênçãos divinas que vêm sobre a sua vida. Por isso que precisamos que aqueles que estão acima, nossos pais, nossos líderes, nos abençoem. Você vê agora como é tão ruim quando um pai e uma mãe lançam uma palavra contrária àquilo que era para ser bênção na nossa vida, lançam uma palavra contrária e o quanto aquilo pesa na nossa vida. Quanto é importante que um pai e uma mãe abençoe seus filhos. E tome cuidado com o que fala, né? Colocar a mão ali sobre a sua cabeça e dizer que abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. E ali, só a palavra bênção, né? Não precisa nem falar muita coisa, mas essa palavra bênção, baraque, vai trazer prosperidade, frutificação e sucesso para a vida daquela pessoa. Odisseu, diga. Aqui na minha Bíblia, aqui, ela dá uma referência, né? Em Provérbios 10, 22, ela dá uma referência no final, como lá em Provérbios 15, 6, que diz: na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos há perturbação. Ou seja, do justo, do abençoado, né? É exatamente isso. Então, existe o oposto. Eu quero que você entenda isso, Fê. Se eu sou abençoado, há prosperidade, há riquezas na minha vida, vou ser frutífero, né? Traz a palavra até fecundidade, vê, meu irmão, né? Então, se não tenho essas bênçãos, eu não fico solto. Se não tem a bênção, eu tenho o quê? A maldição. Você está entendendo? Um estudo que a gente traz sobre bênção e maldição, eu acho que alguém já viu. Não tem como a pessoa estar em cima do muro. Tipo, eu não sou nem abençoado nem amaldiçoado. Ou você é uma coisa ou é outra. Certo? Então, ou você está debaixo de uma bênção, ou você está debaixo de uma maldição. Não existe um meio termo. Então, por isso que existe a quebra de maldição. A quebra de maldição vem para que a gente esteja debaixo da bênção. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se rende a Jesus, as bênçãos do Senhor estarão sobre você. Efésios, né? A gente vê lá a palavra trazendo sobre as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. As bênçãos do Senhor precisam estar sobre nossas vidas. Por isso que existe toda essa quebra de maldição quando você vem para os caminhos do Senhor. Porque muitas coisas foram lançadas sobre a sua vida, muitas palavras foram ditas sobre aqueles que te cobriam, né? E a gente precisa quebrar tudo isso porque agora a gente está debaixo de uma bênção, que é a bênção celestial. Está debaixo, então voltando aí no estudo, está debaixo da bênção é estar autorizado para seguir triunfando, para seguir vencendo. Então, é exatamente isso, Felipe. Aquele que está debaixo da bênção, ele está autorizado para vencer. Ele é vencedor. Tudo que ele fizer vai dar certo. Ele vai ser frutífero. Ele vai ter sucesso. Porque ele está debaixo de uma bênção. Ele está autorizado para fazer aquilo. Lembra do estudo da semana passada? Uma unção de autoridade? Uma unção de autoridade que é derramada sobre nossa vida, que nos dá respaldo e autoridade para fazer.
para executar a bênção, vem trazer isso na nossa vida. Quando invocamos a bênção a favor de alguém... Esse texto não. Oi? O meu saiu aqui, não estou conseguindo ver o estudo, não. Vê se tu consegue encontrar aí. Chegou. Pronto. Fixei agora. Quando invocamos a bênção a favor de alguém, isto soa como um grande culto a Deus. Olha que tremendo. Onde Deus se manifesta com toda providência divina, com a sua provisão, com segurança, com proteção, suprindo assim as necessidades aos abençoados. Deus quer que nós abençoamos uns aos outros. Meus irmãos, pense comigo. Imagina se quando eu abençoo alguém, ou eu direciono a bênção, invoco a bênção a favor de alguém, isso é um culto a Deus. Imagina quando eu murmuro ou falo daquela pessoa, ou critico, ou ao mesmo tempo fico torcendo para que dê errado. Misericórdia. Onde se encaixa a inveja aí? Está fora. Então, quando eu invoco a Deus, a bênção na direção de alguém, eu estou cultuando a Deus. É um grande culto a Deus. Quando você só escuta essa palavra, que Deus te abençoe, eu estou invocando a bênção do Senhor sobre aquela pessoa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê paz, te dê segurança, te dê provisão. Que o Senhor te proteja. Todas as necessidades daqueles que estão sendo abençoados vão ser supridas. Então, direcione, invoque a bênção do Senhor a favor daqueles que estão até aqueles que se levantam como teu inimigo. Aqueles que te levantam para te maldizer. Diz, Senhor, vai na vida dele. Faz essa pessoa ter um encontro contigo. Eu abençoo a vida dele. Eu abençoo. Que toda barreira que está atrapalhando... Eu sei que às vezes o momento é que a gente está com raiva, né? A gente está ali irado. A gente quer que aquela pessoa se dê mal. Sim ou não? A gente não quer que aquela pessoa se dê bem. Eu não quero que essa pessoa se dê mal porque ela se levantou contra mim. Ela vai cair, ó. Ela vai cair porque ela se levantou contra mim. Meu irmão, abra a sua boca para abençoar. Exatamente, Vinícius, né? Quer vingança. Quer vingança. Não aceita que aquela pessoa passe por uma transformação divina. Talvez até não quer nem que ela se converta. Porque quer ver destruída. Misericórdia. Então, isso não é cultuar a Deus. Se nós somos cristãos, temos que acabar com isso. A gente não pode cantar aquela música, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, meu irmão, não canta isso aí não. Isso aí é uma música que é como se fosse um sentimento de vingança. Vou me vingar. Um dia quando eu estiver lá no altar, esperando, vocês vão aí estar lamentando. Não. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Que o Senhor ore para que essa pessoa tenha um encontro com Deus e que ela mude de vida. Então, abra a sua boca nesse sentido. Quando eu invoco a bênção do Senhor na direção de alguém, eu estou cultuando ao meu Deus. Você poderia sair hoje da sua casa aí e dizer, eu vou abençoar alguém hoje. Olha aí que tremendo. Hoje eu vou abençoar alguém. Ou amanhã, dizer, hoje eu vou abençoar a vida de alguém. De alguma forma, eu vou abençoar a vida de alguém. Você vai estar liberando ali as bênçãos do Senhor sobre aquela pessoa, trazendo segurança, proteção, trazendo suprimento a todas as necessidades, como está aí no estudo, né? Amém? Amém.
Só fui ver aqui. Felipe escreveu um texto aí, eu fui ver se era uma pergunta. Eu estou acostumado a dar aula, e quando os alunos escrevem no chat, eu penso que é pergunta. Alguma dúvida? Olha, vamos seguir. Então, abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, que é o texto que a gente vai passar mais tempo agora. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Tá esquentando. Colocou o texto aí, não foi? Foi. Beleza. Alguém quer participar aí lendo? É um texto maior, tá? 28, capítulo 28, do 1 até o 14. Queria que todo mundo acompanhasse, porque a base do nosso estudo vai estar principalmente aí nesse texto agora, certo? E o que eu vou comentar depois também. Alguém vai ler? Ramone, vai ler? Vou. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Tá dando para ler, eu tô atrapalhando aqui, chorando. Se quiser, eu continuo aqui. Continua aí. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância em bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardares e cumprir. Se não te desviares as tuas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Amém? Então, você vê aí, quando falou essas bênçãos, lá no 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a dar a lista. Meu irmão, que lista, né? Você pensa assim, tudo na minha vida vai dar certo, disse eu. Se Deuteronômio 28 estiver sobre mim, tudo vai dar certo, pelo que eu estou entendendo aqui. Eu vou viver bem. Eu vou viver debaixo da bênção do Senhor. Amém? Mas existe aqui, na introdução, um comando
um comando dos céus para a tua vida, dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ouvir a voz do Senhor, guardar, servi-lo, andar nos seus caminhos, andar na sua vontade, andar na vontade do Senhor. A pergunta é essa: estamos andando na vontade de Deus, nos planos que Ele traçou para a nossa vida, naquilo que Ele nos direcionou? Às vezes não estamos debaixo da bênção porque desviamos para a direita ou para a esquerda, feito foi dito aqui, né? Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses ou para o servir. Então, não podemos nos desviar do caminho que Deus colocou para nós. Esse que não desvia vai estar debaixo dessas bênçãos. Que bênçãos! Tudo que você fizer vai dar certo. Você vai frutificar, né? Aí talvez você tenha aqui questionado de acordo com o que eu tinha falado antes, né, no versículo 7, que diz assim: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Aí você vai, se você disse que era para abençoar os inimigos, mas está dizendo que Deus vai derrotar. Ei, Deus vai derrotar, é com Ele. Amém. Estou dizendo aqui, feito o Vinícius colocou muito bem ali, é o sentimento de vingança. Esse sentimento não é sadio na gente. Você está entendendo o que eu estou falando? É a tua alma está ferida. Às vezes a nossa alma está ferida e a gente está querendo vingança do Senhor. A gente fica pedindo: Senhor, a tua palavra diz que aquele que se levantar contra mim, o Senhor, sairão contra ti. Vão fugir da minha presença. O Senhor vai se vingar. Serão derrotados. Senhor, cadê? O Senhor disse que quer derrotar diante de mim. Isso é um sentimento de alma ferida. Deixe com o Senhor. Seu foco não vai estar nos seus inimigos. Você está entendendo? A palavra está deixando claro aqui. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos surgirão da tua presença. Ou seja, às vezes não vai nem chegar a você. Lembra no caso lá do... Esqueci agora o... Fugiu o nome dele agora. Fugiu o nome do rei. Que o profeta se levantou dizendo que não precisava pelejar. Fala o nome dele direto, esqueci agora. Que a batalha não ia ser peleja, ia ser do Senhor. Josafá, valeu, Vinícius. Né? E ali o Senhor confundiu os exércitos, eles brigaram entre si, e o povo nem chegou a ver os inimigos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles nem chegaram a ver os inimigos, nem chegaram a ver. Só ficaram sabendo, oraram ao Senhor, adoraram, e o Senhor ali resolveu. Quantas coisas, quantos problemas já se levantaram com a gente, e principalmente agora colocando foco no inimigo da nossa alma, certo? Ele levanta contra nós e a gente ora, entrega na mão do Senhor e aquele problema se resolve sem a gente ter que bater de frente com ele. Essas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Eu já dei vários exemplos aqui, como o Senhor foi abrindo a porta de trabalho para mim que eu tenho hoje, de forma que eu senti a bênção do Senhor sobre a minha vida. A bênção do casamento, meu irmão. Eu casei, a mão está aí de prova, eu casei sendo demitido. Moto sendo roubada. Tendo a moto roubada. Tendo a moto roubada. Né? Em novembro, o colégio que eu trabalhava em Candeias declarou falência. Então, fui colocado para a rua. Só tinha um contrato do Estado, que naquela época era R$1.000, contrato do Estado é o que eu tinha. Né? E... Lua de mel liso. Eu me lembro, lembrando aqui que a gente foi jantar cachorro-quente, jantou um cachorro-quente, final de ano, jantando cachorro-quente, jantando pastel, era o que a gente tinha. Então,
Felipe acompanhou a gente aí na Lua de Mel, sabe disso. E naquele primeiro ano de casamento, eu entrei ali, Deus abriu a porta aqui no outro colégio. E as coisas começaram a melhorar. Então a gente começou a ver a provisão de Deus, né? Na questão financeira. A gente precisou, Ramona ficou grávida, Deus, eu preciso de um carro, veio um carro. Eu falava assim, eu nem chegava a... Vou ser bem sincero, eu nem chegava a ficar de joelho, clamando ao Senhor. Eu pensava que eu estava precisando, eu pensava assim, Senhor, eu estou precisando. Vinha assim na cabeça, né? Eu vou precisar disso. Para ser sincero, assim, não era nem a questão de orar, mas era a questão tipo, vou precisar disso. E vinha. Vinha assim na mente, como era bom que acontecesse isso, acontecia. Então você via os desejos do nosso coração sendo realizados. E Deus fazendo tudo debaixo da bênção do Senhor. Isso é estar debaixo da bênção. Amém? Então, Adisseu, mas assim, hoje na minha vida está dando muita coisa errada. Vamos parar. Pare para refletir, Senhor, eu preciso dessas bênçãos sobre a minha vida. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo que eu não estou alcançando? O que é que está na minha vida precisando mudar para que essas bênçãos que é declarada aqui em Deuteronômio 28 estejam sobre a minha vida? Talvez seja um momento de você refletir e parar para ver. Porque se você está debaixo de uma bênção, tem que prosperar tudo na sua vida. O que será que está de errado que essas bênçãos não estão sendo manifestadas na minha vida? Amém? Quando eu falo aqui de prosperidade, eu não estou falando de você ser rico, não. Eu estou falando das coisas começarem a dar certo. Verdade. De você começar a frutificar. De ter sucesso em tudo que você faz. Independente de financeiro. Mas aquilo que você começou, você tocou a mão, começou a dar certo. Feito como diz aqui na palavra. Aquilo que tocares vai ser abençoado, vai prosperar. Você chegou, vai dar certo. Entendeu? É aquela situação da pessoa chegar, chegou um homem de Deus. Colocaram um homem de Deus no responsável por isso aí, vai dar certo. Vai dar certo. Porque ali está um homem de Deus, ele é abençoado. As pessoas têm que olhar para você assim. Para dizer, quem é que vai assumir isso aí agora? Quem é que vai assumir isso aí? É Felipe. É Felipe. Felipe é homem de Deus. Agora vai dar certo. Tem um homem de Deus aí agora, vai dar certo. Entendeu? Entendeu, meu irmão? É isso que as pessoas têm que ver. A bênção de Deus sobre a sua vida. Você é abençoado. Estou compartilhando essa situação com relação à bênção do casamento. Tipo, a gente se acompanha há um certo tempo. Em si, eu sempre via isso, né? Aí aqui também tem eu, tem tu, né? Que é o líder com o Ramon, aí tem Carol e Vini também, que eu acompanhei também. E aí eu fui um dos últimos a casar. Aí tem Marcela também, vindo sair também. E assim, eles podem dizer isso, e assim, casaram primeiro do que eu, e tipo, sempre via o desenvolvimento dos outros casais. Quando casava, eu vi Alisson e Priscila quando casaram, depois irmão, um negócio de... Vamos lá, né? Só que, tipo, comigo foi assim, né? Mas quando já estávamos programando para casar, Deus já começou a abrir as portas, né? Eu acho que no ano que a gente se programou para casar, eu comecei na profissão em 2017, eu acho, não lembro bem, há uns anos atrás aí. E quando a gente decidiu, marcou data e tudo, até o pastor disse, olha, marca a data, que a partir dessas datas, as coisas começam a acontecer. E começaram a acontecer, de fato. E aí, no ano passado, no ano que a gente se casou, foi um dos anos, comparado aos outros, foi o ano que eu mais vendi imóvel em aldeia. E eu digo, meu Deus do céu. E aí, falando aí a bênção do casamento, né? Foi a bênção do casamento, e a gente entrou esse ano. E eu digo, meu Deus, assim, só vivo assustado. Eu, sinceramente, eu digo, esse ano eu fiz. Meu Deus, ano passado eu pedi aquela venda de $500 mil. Deus honrou. Meu Deus, esse ano eu quero de $1 milhão. Deus honrou.
É a bênção, né? Aí Carol botou aí, o pastor manda marcar logo a data. Olha, Marcela e o Imerson hoje postou a foto lá da casa, né? Que estão construindo lá. E o Ramon ficou sonhando aqui, quando é que vai ter a da gente, né? Então, a gente fica sonhando porque a gente sabe que são bênçãos que Deus começa a derramar. Quando a gente casa, gente, é uma aliança ali, né? Uma aliança que a gente faz com Deus e existe a bênção sobre essa aliança. Então, a gente sabe que um dia vai ter a nossa casa própria, a gente sonha com tudo isso, porque a gente sabe que no momento certo Deus vai mandar. E a gente louva a Deus porque Deus está nos sustentando e nos suprindo em tudo. Não está faltando nada. Essa bênção esteja sobre a sua vida, que essa bênção esteja sobre a sua vida, você esteja debaixo dessa bênção. Eu quero que você entenda que você, como filho de Deus, você é mais do que abençoado. Amém? Então, volte para viver na vontade do Senhor. Amém. Eu recebo. Eu recebo. Amém. Amém. Podem abençoar aí. Que Deus manda a minha casa própria. A gente tem sonhado que Deus mande. E eu sei que Ele vai mandar. Né? Às vezes a gente fica assim olhando as dificuldades e a gente pergunta, né? Vocês sabem disso. Como é que vai ser, meu Deus? A gente vai vir na hora que a gente menos espera. Na hora que a gente menos espera, Deus vai nos abençoar. A gente se organizando para casar, eu fazia, meu Deus do céu. E isso, assim, na minha perspectiva, isso lá em... Pronto, tô contando, né? Tô contando a questão que quando tu tava se programando casar, perdeu a moto, não sei o quê. 2018 a gente já começou a sonhar. Dezembro, o que é que aconteceu? Sofri acidente de moto. Aí todo aquele tempo, e a gente, quando naquela época a gente já pensava, mas não tinha recurso. A gente estava esperando um milagre, que só vinha de fato quase não, um ano depois, porque foi o ano que eu me recuperei, quase 4, 6 meses, e aí depois as coisas começaram a girar, e 2017, foi final de 17 para 18, que a gente programava para casar em 18. E aí não rolou e passou para 19. Quando a gente marcou data e tudo, a gente marcou data 7 meses antes do casamento. Tínhamos nada, só tinha uma poupançazinha, umas coisinhas. Daqui a pouco começou, eu digo, meu Deus do céu, vamos embora. E a minha preocupação era quando eu casasse, pronto, beleza, casei, né? Mas assim, diferente de outro, vamos supor, a tua mesmo, você trabalha, tem aquele fixo, mas se eu vender um mês, massa, se não vender um mês, eu não tenho. Eu digo, meu Deus do céu, me programando para ter uma despesa fixa ali de pelo menos 1.000 conto por mês. Eu não quero nem parar, porque eu quero nem parar a fazer conta. Eu parar, vou endoidar. E eu digo, meu Deus do céu. E hoje, poxa, e o medo que dá na gente de tipo, eu acho que eu não vou aguentar essa responsabilidade. E outra, casamos. Quando casamos, em janeiro, Geisa foi demitida. Eu digo, pronto, agora pronto. A ponte, o arrimo, né? Porque minha profissão vai depender das minhas vendas. E eu digo, poxa, a gente perdeu o arrimo, porque querendo ou não, Geisa segurando ali as contas de casa, uns negócios ali, dava para fazer, né? Mas depois, poxa, hoje, eu nem quero que ela volte a trabalhar mais. A gente já está aprendendo, já estamos sonhando, já colocando diante do Senhor, que ela empreenda, ela abra um negócio para ela, vai estar programando para abrir algo para ela. Isso é muito tremendo, a gente vê, e assim, não é mérito nosso, é exatamente o que tu falou, né, logo no início, é sentir o trabalhar de Deus, a mão de Deus, né? Eu digo, meu Deus do céu. Até um dia desse eu liguei pro pastor, o pastor lembra daquela... eu tenho um costume de quando eu vou fazer o dízimo, entregar na mão do pastor para ele orar, para ele me abençoar. Isso funciona muito, pelo menos tem funcionado muito para mim, parece besteira ou sei lá, sensacionalismo, mas não. É algo bom para mim, né? E aí, e ele, Felipe, eu tenho orado para você, para sua venda de 1 milhão. Aí ele pega, o dia desse eu liguei para ele, ó, aconteceu. Pô, arretado, velho. E se a gente vê as coisas acontecendo e eu, poxa, o medo que eu tinha lá atrás, que podia ter me travado. Eu podia ter, meu irmão, mais um ano a Geisa. Não, agora não, só quando eu tiver a certeza das coisas e tal. E aí vem exatamente essa palavra que você
a bênção do casamento, né? Aqui ela vem antes, durante e depois. Pô, isso é tremendo, velho. Tremendo. É uma pena, assim, boa parte aqui, eu acho que tem só Karine, né? Falta os outros meninos, né? O Vinícius, o Davidson, tá participando de uma célula como essa, pra gente compartilhar essa experiência que a gente tem tido, para que isso motive eles também nessa fidelização de um relacionamento entregue ao Senhor. Isso é muito tremendo. Vinícius tá aí, rapaz. Vinícius tá aí. Não, pô, mas Vinícius meu cunhado, né? Tô falando Vinícius Galego. Ele tá aí. Tá aqui, eu tô vendo ele não. Tô vendo Vinícius Henrique, Marcela, Karine, Felipe, Disseu, Clarinha e eu. Acho que eu achava que ele tava aí. Só tem 9 pessoas na célula. Porque eu tô vendo aqui não. Porque tava aberto pra mim não. Mas assim, eu falei assim com os meninos estão como legal, não sei como é que eles estão, mas eu falo com relação a entrar no relacionamento, né, e seguir, sendo acompanhado pelas bênçãos do Senhor e ver o quanto isso, Sim. quando a pessoa passa a constituir um lar, uma família, o quanto isso é importante, né? É por isso que a gente fala assim, procure estar debaixo da bênção. Isso que tudo que você faz, a gente diz, procure estar debaixo da bênção. Então, seja o casamento, seja tudo que você for fazer. Eu vou dar continuidade aqui, você vai entender a bênção de liderança, a bênção de tudo isso que está dentro desse estudo ainda, amém? Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, até porque eu não tenho condições de colocar o celular para carregar e daqui a pouco ele vai me deixar na mão aqui. Vamos lá. Ó, o conceito de bênção como transmissão de autoridade é vista na orientação de Deus dada a Arão para que pudesse colocar os seus filhos debaixo da bênção, certo? É muitíssimo forte essa transmissão de autoridade que Deus mandou Arão entregar. Vê o que está aí em Números 6, vou ler aqui, Números 6, versículo 22 ao 24. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. Vê só. O Senhor te abençoe e te guarde. Vou dar continuidade aqui. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Quantos finais de culto você já ouviu isso? Vinícius? Pastor Carlos Cambelo, hein? Já recebeu, lembra dessa bênção? Era no final do culto. Eu não sei se era na época do pastor, mas antes disso já era no final do culto, sempre tinha essa bênção, né? Apostólica. O Senhor te abençoe e te guarde. E também tinha aquele, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Também colocava essa bênção para dar uma noite de paz, né? Então, essa bênção do pastor, meu irmão, olha, naquele final de culto ali que a gente estende a mão para o pastor abençoar, tem aquelas noites que o pastor se empolga, dá aquela bênção e começa a profetizar um monte de coisa. Eita! Levanta suas mãos naquele momento ali, né? Com essa mão assim de receber, né? Levanta assim e receba tudo aquilo no seu coração. O pastor, que é a tua cobertura espiritual, ele está abençoando a sua vida naquele momento. Então receba. Numa outra igreja, a gente recebeu uma coisa muito importante. A igreja que eu fazia parte, o pastor ele dizia assim, e eu peguei aquilo ali como aprendizado, né? Ele disse assim, não vão embora, vocês, meus 12, ele dizia assim, os meus 12 não vão embora do culto sem antes vir falar comigo e pedir a bênção. Não sei se Vinícius lembra disso, mas antes de ir embora, a gente não fazia isso não, sabe? No normal a gente não fazia não, por quê? A gente ia ali, tinha que guardar o som, né? A gente passou um tempo lá na outra igreja que não tinha nem ferrolho nem portas.
até cantava isso. Não há ferrolho nem porta. Então, tinha que carregar o som até a casa do irmão Gideão lá. E a gente carregava até lá para guardar lá. Então, eu ia embora e nem falava com o pastor, não, porque carregava o som e depois ia embora. E aí eu me lembro quando ele disse assim, em reunião do M12, tá na reunião dos 12, né, ele disse, não vão embora, nenhum 12 meu vai embora agora, sem antes ir lá e me pedir a bênção. Eu me lembro quando terminava o culto, aí eu ia lá, né, eu, pastor, tô indo, viu? Aí ele, vem cá, aí ele botava a mão sobre a minha cabeça e me abençoava. Eu saía dali me garantindo, meu irmão. Poderia passar numa rua perigosa, eu sabia que não ia ser assaltado, tá ligado? Eu sabia que eu ia ter uma semana tranquila, uma semana abençoada, porque eu recebia a bênção naquele momento. E veja como isso é importante, né? Veja. Então, Deus está levantando uma geração de pastores, líderes, discípulos, abençoadores. Vidas que carregam esta missão com ela. Colocar muitos debaixo da bênção. Este mutirão, pela bênção, irá desatar muitos. Irá destravar outros que estão travados esperando só tal bênção para iniciar sua escalada segura e abençoada. É feito que o Felipe falou aí, né? Está travado. Às vezes, olha, gente, tem pessoas que estão travadas porque estão esperando que alguém chegue lá e abençoe. Vinícius Silva não está aqui, mas Felipe está aí. Se bem que o Vinícius Henrique é Silva também, né? Mas o Galego não está aqui, mas Felipe está aí. Felipe Soares, de testemunha. Eu disse, pastor, quero levantar, estou levantando Felipe e Vinícius como responsáveis pelo ensaio do Ministério Louvor. E eu preciso que o Senhor ore por eles, abençoando para que eles possam delegar essa tarefa. De serem responsáveis pelo ensaio, marcar ensaio, organizar ensaio, tudo. Eu não quero essa responsabilidade mais, não. É muito peso para mim, muita coisa para mim. E aí, na reunião, o pastor chamou os dois lá e orou pelos dois. Chamou os dois lá. Eu não lembro se eles ficaram de joelho, não lembro disso. Mas eu sei que o pastor foi lá. Ficaram, né? Foi lá e legitimou. Eu disse legítimo, porque a partir dali eles vão ter autoridade para isso. Né? E responsabilidade, né? Responsabilidade. E a postura muda, porque às vezes está esperando essa legitimidade. Uma coisa é eu chegar, Felipe, eu quero que você assuma aí os ensaios. Felipe e Vinícius, eu quero que vocês assumam os ensaios. E eles não tomam, mas ali no momento que alguém vai e ora e abençoa, a partir de hoje é vocês, está legitimado. Pronto. Agora ele diz, agora é comigo mesmo, não tem mais volta não. Então, tem pessoas então que estão travadas, esperando que alguém vai abençoe. Abençoe. Né? Cadê aqui? Para iniciar uma escalada segura e abençoada. Transmitir a bênção para que as maldições que se instalou em alguns sejam quebradas. Amém? Temos consciência que tem pessoas debaixo de maldições, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem pessoas, inclusive, na igreja que ainda estão debaixo de algumas maldições, porque não quebraram aquilo ali, não receberam uma bênção para quebrar aquilo. Então, nós, como discípulos de Jesus, discípulos, eu não estou falando nem somente como líderes, mas como discípulos de Jesus, como cristãos aqui nessa terra, como filhos de Deus, somos chamados para abençoar. Abençoar. Então, chegue nessas pessoas e abençoe, derrame bênção para que essas maldições sejam quebradas. Nossos pronunciamentos abençoadores, colocando o máximo de pessoas debaixo da bênção, vai fazer surgir uma nova raça, um povo independente de qualquer coisa ou situação, abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Pai abençoando filhos, esposo abençoando minha esposa. A partir de hoje, depois desse estudo, eu vou passar a abençoar mais a minha esposa. Amém? Vou passar a abençoar mais, porque eu sou sacerdote da casa. Oh, glória. Né? Eu tenho que isso, eu tenho que abençoar meus filhos, tenho que abençoar minha esposa. Eu sou autoridade aqui, rapaz, olha. Tá ouvindo, né? Sou autoridade, tá ouvindo aí, né? Eu sou autoridade dos céus.
Mas nós sabemos disso, sim ou não? Sabemos disso. O homem, ele é o sacerdote da casa, o marido, né? Ele, o pai, ele é o sacerdote da casa. Então, não somente os filhos, mas devemos abençoar a esposa também. E algumas coisas podem estar travadas nela, né? Na esposa, porque a gente não liberou bênção. Então, libere bênção. E aí, algumas coisas vão ser destravadas. Amém? Amém. Amém, maridos aqui, maridos? Amém? Amém, 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 amém. Amém. Então, sacerdote abençoando o povo, pastor abençoando ovelhas, patrão abençoando subordinados. Esse aqui eu achei forte. Patrão abençoando subordinados. A partir de amanhã eu vou começar a abençoar os meus alunos, porque, querendo ou não, quem é a autoridade na sala de aula? Professor. O professor. Eu vou começar a terminar minhas aulas abençoando meus alunos. Geralmente eu vou tentar lembrar, porque geralmente eu termino beijo no coração, fiquem com Deus. Vou falar agora que Deus abençoe vocês. Vou começar. Eu sou autoridade na sala de aula. Então, onde você é autoridade, começa a liberar a bênção. Começa a liberar a bênção. Gênesis 24:60. Muito massa esse estudo, não é não? Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és a nossa irmã. Ser tu a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência, está certo mesmo isso? E que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Amém. Olha aí, ser tu a mãe de milhares. Olha que bênção. Olha que bênção. A bênção da frutificação. Deixa eu ver se a palavra vai sair. Frutificação. Colocar muitos debaixo da bênção é saber que vai alterar as emoções dos mesmos. Suas vidas espiritualmente serão impactadas. Acima de tudo, fortalecem diante de suas conquistas e das suas lutas. Você sabe, é verdade isso. Quando alguém chega para você e abençoa, você sente aquela segurança, aquela paz, e você é impactado. Estar abençoado é preciso. A certeza de ser encontrado debaixo da bênção não nos deixa desfalecer, enche-nos de esperança viva e nos faz ter paz na alma. Amém? Amém? Aí quando eu estava só compartilhando algo, isso aqui vocês sabem, todo mundo é filho, mas quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava lembrando da bênção da minha mãe, né? A gente pede a bênção mãe, bênção manhinha, Deus abençoe, né? E fica naquele automático, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Aquela bênção, ela está pedindo a Deus que abençoe você. E quando a gente saía sem a bênção, né, a gente ficava naquele negócio, e esqueceu de pedir a bênção amanhã. E agora? Quando não era isso, era, manhinha, eu posso ficar para o show do final, depois da marcha? Me lembro disso até hoje. Eu vou para a marcha para Jesus. Posso ficar no final para o show? Era aquele show é tarde, menino, vai ficar até tarde lá. A sua manhã vai todo mundo ficar. Ela dizia assim: você quiser, você fique, mas por mim, você não fica, não vai. Por mim, você não ficaria, não. Você quiser ficar, fique. Acabou-se. Eu ficava, não. Eu ficava com medo. Que eu disse, na minha mente, se eu ficar, eu não fui abençoado para ficar. Pela minha mãe. Tá ligado? Se pode acontecer algo, eu não tinha paz na minha alma.
eu não tinha, talvez ela até veja esse estudo depois que eu estou mandando para ela as gravações que ela até pediu para ficar mandando. Ela vai ficar sabendo agora. Eu não tinha paz, eu não estaria seguro. Eu me lembro que eu fui, aí eu disse, eita, e agora? Vamos embora? Eu disse, vamos embora, porque eu não tenho a benção da minha mãe para ficar até tarde, não. Vamos embora. E a gente foi embora, né? Então, esse tipo, por mim você não iria. Então, eu não tive a benção da minha mãe. A necessidade de minha mãe me abençoe, né? Eu já estava velho, mas eu estava na casa dela. Eu já estava fazendo faculdade, tipo, tem filhos, às vezes, que alcançou uma certa idade, acha que não tem que dar mais satisfação ao pai nem à mãe. Se você estiver debaixo da casa, quem é a autoridade naquela casa? É a tua mãe e o teu pai. Se você está naquela casa, então, por honra a eles, você tem que ter a bênção deles para fazer qualquer coisa. Eu não entendo filhos que estão debaixo do teto do pai e não dão uma satisfação para onde vai, não dão uma satisfação aonde está, né? Se sai, não diz para onde... Enfim, se você está debaixo daquela casa, quem é o sacerdote daquela casa? Teu pai e tua mãe, é o teu pai, então dá uma satisfação. Dá uma satisfação, você tem que estar debaixo da bênção. Aí, às vezes, as coisas estão tudo fora do lugar porque você não está honrando teu pai e tua mãe. Não está debaixo da bênção. Né? Olha o mandamento. Honra o teu pai e tua mãe e se prolongarão os teus dias na terra. Olha a bênção, debaixo da bênção que você está aí. Amém? Então, amém. Seja da tua família, seja dos teus pais, ou patrão, ou líder, busque estar debaixo da bênção. E se você tem a oportunidade de abençoar, abençoe, meu irmão. Abençoe muito. Abençoe aqueles que estão ao teu redor. Me abençoe, amém? E eu abençoo vocês também. Nessa noite, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu vou ler até aqui, de novo, né? O Números. O texto é em Números, capítulo 6, 22. Para a gente finalizar a célula com ele. O pastor falou tanto, mas eu ainda vou ler, viu? Porque faz tempo que eu não ouvi aqui, ó, vai que eu esqueci de alguma coisa, né? Não pode esquecer. Então, receba a bênção agora aí da sua casa, amém? A mão assim para receber, a mão assim para receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Que as bênçãos divinas, tudo que está debaixo da bênção do Senhor, esteja sobre a sua vida. E se você está sentindo fora dessa bênção, você está sentindo que está fora dessa bênção, eu te abençoo nesse momento e quebro toda a maldição que ainda está te prendendo ou te travando em alguma coisa. Que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pertence ao Senhor. E as bênçãos celestiais estão sobre a sua vida. Você é abençoado. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Gostaria de orar nesse momento. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui para sermos ministrados pela Tua palavra, para sermos, Senhor, tocados pela Tua presença, tocados pelo Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e temos nos sentido debaixo da Tua bênção. Ó Pai, se há alguém aqui nessa noite que nessa palavra se sentiu fora dessas bênçãos, que o Senhor possa estar trazendo para os teus caminhos, para a tua vontade, para que esteja debaixo das tuas bênçãos, Senhor, para que estejam protegido, abençoado, em paz, para que venha prosperar, para que venha frutificar, para que tenha sucesso em tudo que faz
Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um da nossa célula, mesmo aqueles que não estão nesse momento, Senhor, aqui nessa live, mas aonde quer que esteja, que o Senhor possa estar abençoando, derramando as tuas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, no trabalho, na faculdade, aonde quer que esteja, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo prosperar, que tudo que eles fizerem tenha sucesso, tudo que eles colocarem a mão dê certo para a honra e glória do teu nome, que sejam vistos como homens e mulheres de Deus e olhem, sejam referenciais em dizer assim, olha, aquele é um homem de Deus, vê, tudo que ele faz dá certo, aquela é uma mulher de Deus, tudo que ela toca dá certo, porque sobre ela está a bênção do Senhor, sobre ele está a bênção do Senhor. Então, em nome de Jesus, derrama bênçãos e mais bênçãos sobre a vida dos meus discípulos aqui na célula, Senhor. Em nome de Jesus, que eles prosperem, que tudo que eles fizerem dê certo, em nome de Jesus. E, no mais, encha seu coração de paz, de alegria, Senhor. Em nome de Jesus, de esperança. Uma esperança viva no seu coração, de que tudo vai dar certo a partir de hoje. Se eu estava travado aqui até hoje, essa maldição foi quebrada em nome de Jesus. E a partir de hoje vai dar certo tudo que eu fizer, porque eu estou debaixo da bênção. O meu líder me abençoou, o meu pastor me abençoou. Eu estou debaixo da bênção do Senhor e tudo vai dar certo. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí por tudo. Amém. Eu tenho que confessar algo a vocês. Eu estava com saudade disso, né? Estava comentando com o Ramone, quando a gente morava em aldeia, aí quando chegava na quinta-feira, eu ficava cheio de expectativa. Porque a gente ia ter reunião da célula à noite, né? E ficava, entendeu? Hoje o pessoal vai vir aqui para casa aí. Me lembro Clarinha pequenininha, a gente colocando as cadeiras ali na sala, no terraço, né? Colocar no terraço, Clarinha ali ajudando a pegar a cadeirinha dela também. E aquela expectativa de receber vocês ali em casa era tremenda. E eu tava com saudade disso. E hoje, a expectativa de chegar à noite, ter a live, ver vocês, voltou tudo isso, né? Preparar o estudo, buscar um direcionamento do Senhor que vai ser feito. Então é muito bom, é bênção a reunião de célula, é bênção estar com vocês. Eu amo vocês. Obrigadão. Amém, amém. 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 Parabéns. Amém. Deus abençoe. Amém, gente. Tchau, tchau. Estou finalizando aqui. Valeu por tudo. Demais, estamos lá no grupo da célula, tá? Compartilhar mais coisa lá.